Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago de Matemática e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, certo? Então, sempre a gente dá aquele recado inicial de como é o formato da nossa aula, de como é que a gente vai trabalhar e pensando bem assim, é uma maneira da gente perceber que mesmo a gente estando à distância, a gente vai precisar muito da participação de vocês, esse contato com vocês, né? O que a gente chama de uma interação. No momento, se você está assistindo essa aula ao vivo agora, em breve ela estará disponível no nosso canal do YouTube e logo em breve ela estará em outras plataformas, tá certo? Então é importante que vocês tenham contato conosco quando essa aula estiver lá no YouTube. Você estudante, você colega professor, colega professora, entra em contato conosco para a gente fazer uma aula cada vez melhor, tá certo? E até porque a gente precisa dessa interação para que vocês façam algo das sugestões que nós vamos trazer nas aulas e vocês também façam essa interação com o professor de vocês a partir do que a gente trabalha aqui nas nossas aulas, tá certo? Então esse formato que a gente vai estar trabalhando nessas aulas, ele é bastante importante porque se você está, como eu disse anteriormente, assistindo ao vivo agora pela TV, se você vai ver pelo YouTube, pelo seu celular, pelo computador, é importante que você tenha a noção de como é o formato dessa aula. E eu vou chamar a atenção em diversos momentos da aula, porque por ser uma aula de matemática, a gente vai estar dando uma ênfase maior aos conceitos, às ideias matemáticas que estão por trás dos temas que a gente vai trabalhar nas aulas, tá certo? A gente muitas vezes observa que e dá uma ênfase maior aos cálculos e às técnicas na matemática, mas a gente percebe que muitas das dificuldades que aparecem é justamente por dar ênfase a essa parte técnica antes da gente consolidar os conceitos, tá certo? Então, mais uma vez, a interação ela é importante justamente por isso. A gente vai precisar que vocês entrem em contato com a gente para que a gente saiba como é que você está acompanhando, como é que você está tentando observar e compreender os conceitos que nós trabalhamos aqui em sala, tá certo? Lembrando mais uma vez, logo em breve, essa aula estará no YouTube e você escreve lá nos comentários, procura a aula do dia e escreve para nós, tá certo? Então vamos começar. Então, como eu disse no início, há uma aula de matemática onde a gente vai dar uma ênfase maior aos conceitos, né? Então, os conceitos que nós vamos trabalhar na aula de hoje, que é uma aula de geometria, então a gente precisa muito da descrição, da compreensão do conceito a partir de coisas que vocês já têm contato, coisas que estão ao seu redor, coisas do seu cotidiano, tá bom? Então, os temas que nós vamos trabalhar nesse bloco de duas aulas, essa aula e a próxima, ela compõe um bloco de geometria, onde a gente vai trabalhar muito a questão das figuras semelhantes e figuras congruentes. Observe que eu falei figuras semelhantes, a palavra semelhante é uma palavra muito mais comum ao seu vocabulário do que a palavra congruente. Bom, então a gente vai tentar deixar claro o que são essas duas palavras, semelhante e congruente, qual a relação entre elas e o modo que elas vão aparecer no nosso objeto de estudo, tá certo? Então, como eu falei, é uma aula onde o conceito ele precisa ser explorado e no caso de uma aula de geometria, a gente vai precisar muito da sua percepção, que você observe características dos objetos que a gente vai mostrar aqui e você tente relacionar isso com o mesmo conteúdo que está no seu livro de matemática ou na explicação que o teu professor, a tua professora deu na aula ou à distância ou no presencial e a gente vai tentar fazer essa relação, tá certo? Então perceba o seguinte, como a gente vai estar falando de figuras semelhantes e figuras congruentes, a gente vai tentar nesse primeiro momento observar algumas figuras e tentar perceber quais são as características que a gente está destacando. A gente poderia inicialmente fazer a pergunta, essas três figuras que você está vendo aí, elas são figuras semelhantes ou congruentes ou são diferentes? Vamos analisar aqui uma situação. Então observa que eu tenho a imagem desse garoto e eu tenho essa imagem em três situações, né? Uma maior, uma intermediária e uma menor. Se eu fizesse a pergunta se as figuras, se as imagens apresentadas aí são iguais ou são diferentes, dependendo do contexto que eu esteja falando, elas são figuras diferentes, porque eu estou observando o tamanho. Quando a gente vai analisar as figuras que sejam semelhantes ou congruentes,
a gente vai ter que levar em consideração algumas outras características. No caso dessa daqui, eu observo que é o mesmo garoto. Eu vou observar também que essas imagens aí, elas são muito parecidas. Então, eu diria que nesse primeiro momento, a palavra semelhança é o objetivo meu e o objetivo do teu professor, da tua professora. Mas a gente vai partir da palavra parecido. Então, observe que essas três imagens, elas são parecidas. Mas a gente vai tentar explorar duas características dessas imagens aí, para a gente chegar no final e julgar se elas são semelhantes, se elas são congruentes, ou se não é nenhuma dessas três situações, tá certo? A gente vai perceber que quando a gente muda as imagens, no caso agora eu tenho três imagens de uma pirâmide, eu vou tentar observar algumas características, assim como eu fiz na do garoto, na imagem anterior, eu posso observar que eu tenho três imagens de uma mesma situação, de um mesmo objeto, no caso aí das pirâmides. Vamos analisar aqui também. Então, quando eu tenho essas três imagens, observe que, da mesma forma que eu tive com a do garoto, eu tenho uma imagem maior, uma imagem intermediária e uma imagem menor. Mas nosso objetivo não é dizer se são iguais ou são diferentes. A gente quer saber se elas são semelhantes ou congruentes, tá certo? Eu diria que a gente vai tentar dar um foco maior para saber se são semelhantes ou não semelhantes, porque a gente vai perceber, principalmente na próxima aula, que o conceito de congruência ele se torna muito mais simples, muito mais claro, quando a gente tenta trabalhar a ideia do conceito de semelhança em todos os seus aspectos, tá certo? Então, esse segundo bloco de imagens aí, a gente vai fazer também a mesma análise, tá bom? Então, perceba que eu peguei duas imagens que eram estáticas, né? Ou seja, imagens que estavam paradas. Nessa situação agora, eu tenho três cenas, três situações que representam um mesmo momento, né? Ou seja, um jogo de futebol, onde eu estou, vamos supor que aquela imagem maior ali, eu estou supondo que é a imagem real, a imagem que eu esteja vendo. Vamos supor que aquela imagem intermediária é a imagem que eu esteja vendo depois de filmado no computador, tá certo? E a imagem menor é como se eu estivesse vendo esse vídeo através do celular. Vamos analisar aqui. Então, você percebe que essas três cenas, essas três situações, elas representam o mesmo jogo de futebol. Mas a gente percebe que, dependendo de como eu esteja vendo, ou seja, aquela imagem maior, vamos supor que seja você ou eu realmente vendo aquele jogo de futebol. Se a gente pega a imagem, a segunda, que é no computador, numa televisão, a gente observa que, mesmo sendo o mesmo jogo de futebol, existem algumas diferenças. E no celular também. Eu diria que a primeira ideia que a gente tem é que no real, aquela primeira imagem maior, eu diria que, no caso, todas as representações, todas as pessoas que estão jogando, os objetos que estão aparecendo ali, eles estão em tamanho real. Está num tamanho relativamente maior do que se eu estivesse vendo pela TV ou se eu estivesse vendo pelo celular. Mas perceba que a ideia que a gente está tentando explorar aqui é que mesmo aquela imagem maior, mesmo pela imagem da televisão ou pela imagem do celular, elas manteram características que é o grande objetivo dessas duas aulas. A gente tentar perceber todas essas imagens aí e a gente tentar observar, por exemplo, que aquela garota que está chutando a bola agora, seja na imagem real, seja na imagem da TV ou do celular, algumas características foram mantidas, né? Obviamente que a perna dela do tamanho real é maior do que a perna dela quando eu vejo pela TV e é maior ainda do que quando eu vejo pelo celular, tá certo? Então a gente vai tentar compreender por que quando eu olho nessas três situações, apesar de serem em situações, em cenas diferentes, algumas coisas são preservadas, ou seja, aquela palavrinha que eu falei anteriormente, essas três cenas elas são parecidas, tá certo? Então vamos lá. A gente vai perceber que daquelas situações que eu coloquei, tem um exemplo que é muito parecido com os exemplos que eu vou trazer na aula de hoje, só que ele tem elementos que ele ajuda na explicação matemática, tá certo? Por exemplo, depois que você estudar esses dois blocos de aula, eu sugiro a você, colega professor, colega professora, explicar em sala por que aquela foto que a gente usa para documento é chamada de foto 3x4. A explicação ela é em um dos conceitos que a gente vai trabalhar
já na aula de hoje, tá certo? A gente vai dividir o nosso olhar sobre as figuras, sejam semelhantes ou não, a partir de duas situações. Uma delas é justamente a explicação por que a foto do nosso rosto ela precisa ser 3x4. Se eu tirar uma foto 3x3, uma foto 4x4, será que ela vai ser parecida com a minha imagem? No caso aqui, vamos analisar as três situações. Então, aquela primeira ali é como se eu tivesse a pessoa em seu tamanho real, em sua visualização real, e eu vou destacar o rosto. E aqui eu tenho a foto 3x4, tá certo? A ideia da foto 3x4 é porque a foto 3x4 ela acaba preservando características do nosso rosto, que se você tirar uma foto, como eu disse, 3x3 ou 4x4, não vai ser preservado, tá certo? Então, como eu sugeri, tenta aí ver como é que ficaria seu rosto numa foto 4x4 ou 3x3. A sugestão é usar alguns aplicativos de celular que fazem isso, tá certo? Então, vamos lá. Então, como a gente deu essa introdução aí, a gente vai observar, como eu falei bem no início, as características que vão ser trabalhadas na aula de hoje e na próxima, elas compõem o que a gente chama de figuras semelhantes, certo? Chamar a atenção aqui o uso da palavra figura no sentido de ser mais genérico, né? Muitas vezes você observa, por exemplo, polígonos semelhantes. Você vai observar figuras semelhantes no sentido de que eu estou falando com uma abrangência maior. Eu vou usar tantas figuras que são bem conhecidas da aula de matemática, os polígonos, como eu vou usar, como eu utilizei no início da aula, a imagem, a foto de um garoto, a imagem de pirâmides, ou seja, uma cena também de um jogo de futebol, vai compor o que a gente está usando como palavra, a palavra figura, tá certo? Então vamos lá. A gente percebeu nesse início de que se eu olho para figuras, se eu olho para situações, se eu olho para objetos e tento classificar, dizer se elas são semelhantes ou não, a primeira coisa que a gente vai tentar observar é a nossa percepção. Então, observa as figuras, compara as figuras e tenta analisar para ver se elas são semelhantes. Lembra que se você ainda não está compreendendo bem o uso da palavra semelhante, você troca pela palavra parecido, que vai fazer sentido mais claro para você, tá certo? Então, vamos analisar a seguinte situação. Então, imagina, aqui na tela, que as características que a gente vai observar agora, eu chamei parte 1. Então, a gente vai dividir a nossa observação em duas partes, tá certo? Na aula de hoje, a gente vai dar uma ênfase maior a essa primeira parte, vamos mencionar ainda a segunda parte, mas na aula seguinte a gente vai tentar juntar essas duas análises, tá certo? Então, vamos ver aqui, por exemplo. Então, da mesma forma que eu peguei com aquele jogo de futebol, imagina que eu tivesse nessa imagem maior aí, eu tivesse observando de fato essa cena. Ou seja, aparentemente um prédio bem antigo, uma roda gigante. Imagina que eu filmei, se eu tirei foto dessa imagem e ela está aparecendo no meu celular. Então, observe que as fotos e as filmagens que a gente faz utilizando o nosso celular, eles fazem isso que a gente está tentando explicar aqui. Eles pegam uma imagem real e transformam essa imagem em uma imagem semelhante que aparece no nosso celular, tá certo? A gente acaba não prestando tanta atenção a isso, porque isso já é natural. A gente vê uma imagem real e quando ela é traduzida, ela é transportada para uma imagem ou para um vídeo do meu celular, ela se parece muito. E ela se parece porque elas são imagens semelhantes, tá certo? Então, como uma outra sugestão, existem aplicativos em que você deforma a imagem, né? Ou então filtros de redes sociais que você deforma a imagem. Então, essa deformação faz justamente o contrário do que a gente está tentando mostrar como figuras parecidas ou figuras semelhantes. A primeira parte da nossa observação é quando a gente vai tentar enxergar as dimensões das figuras, seja da figura real ou da figura no meu celular, eu vou observar as dimensões, tá certo? Existem várias maneiras de você observar as dimensões. No nosso caso aqui, a gente vai tentar observar a largura, ou seja, aquela parte que eu coloquei ali como 10 metros, e aquela altura, como eu coloquei, com 20 metros. Então, vamos supor que aquela imagem real ela tenha 10 metros de largura, 20 metros de altura. Observe que eu destaquei um retângulo aí, né? Ou seja, eu enquadrei aquela imagem naquele retângulo ali e ela representa a imagem que está
no meu celular. Se eu transporto, como eu disse anteriormente, essa imagem para o meu celular, ela tem que ir de uma forma que não a figura ela seja semelhante, ela seja parecida. E isso vai acontecer quando essas dimensões forem proporcionais. A palavra proporcional, ela aparece em diversos pontos da matemática, e nesse caso aqui a gente vai tentar observar se essas dimensões foram proporcionais, ou seja, se não ficou a altura muito maior do que deveria, ou a largura muito maior ou menor do que deveria, tá certo? Então é isso que a gente vai tentar perceber com relação às dimensões, se elas são proporcionais, tá certo? Então o que a gente vai observar é o seguinte, se as figuras são parecidas, ou seja, se elas são semelhantes, a gente vai afirmar que as dimensões são proporcionais, tá certo? Então voltando aqui, o que a gente vai dizer é o seguinte, que essas dimensões proporcionais, elas podem ser observadas tanto pela sua percepção, só que em algumas situações, se tiverem mínimas modificações, a gente só vai poder fazer isso através da verificação do cálculo, tá certo? Então, como eu disse inicialmente, todas as expressões, todos os cálculos que eu fizer aqui, tenta ver depois com calma, quando eu estiver no YouTube, para você ver passo a passo. Lembrando que a gente vai tentar explorar mais a questão do conceito aqui, tá certo? Então, como é que a gente vai enxergar essas dimensões proporcionais? Como eu falei de largura e altura, percebe aqui esse exemplo, veja. Então, quando a gente enquadra uma imagem, né, a gente está observando essa imagem num retângulo, né, a expressão enquadrar nesse sentido aí, eu destaquei ali, por exemplo, naquele retângulo maior, a largura A, maiúsculo, e a altura B, maiúscula. Depois eu peguei um retângulo menor, com largura A, minúsculo, e altura B, minúscula, tá certo? Então, ali em cima, quando tem aquelas relações A maiúsculo com A minúsculo, B maiúsculo com B minúsculo, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai tentar relacionar a altura de um com a altura do outro, a largura de um com a largura do outro, tá certo? Só que não é apenas essa observação. Tudo que a gente for fazer, tanto nessa aula quanto na próxima aula, eu vou sempre usar essa lógica aí. A altura de um com a altura de outro, a largura de um com a largura do outro. Mas você, colega professor, colega professora, faz a sugestão de, ao invés de ser a altura de um com a altura de outro, largura de um com a largura de outro, tenta relacionar largura e altura de um com largura e altura de outro e tenta observar se você chega no mesmo resultado. Sugestão de atividade para os estudantes aí, tá certo? Então, o que a gente vai tentar observar é o seguinte, se essas dimensões são proporcionais, algumas proporcionalidades são bem fáceis de você observar, como no caso, dobro metade. Se eu observo, por exemplo, aquele retângulo maior, ele tem largura de 10 centímetros e o retângulo menor tem largura de 5 centímetros, eu observo a relação dobro metade. Se a altura do retângulo maior é 8 centímetros e a altura do retângulo menor é 4 centímetros, eu também consigo observar a relação dobro metade. Então, se você observar essas relações dobro metade, se for o triplo, um terço, 10 vezes maior, 10 vezes menor, são maneiras de você ver essa proporcionalidade sem a necessidade de você fazer o cálculo. Você pode tentar chegar às conclusões apenas observando essas relações, tá certo? Mas nem sempre é assim, né? Ou seja, nem sempre a gente consegue perceber essa relação tão explicitamente falando como dobro metade, 10 vezes maior, 10 vezes menor, tá certo? Então, eu diria que na aula de hoje, essa parte final agora, a gente vai tentar ver quais são essas duas características principais, tá certo? Então, para a gente julgar e analisar se duas figuras, dois objetos são semelhantes, a gente faz isso de duas formas. Hoje a gente vai ver separadamente e na aula seguinte a gente vai tentar enxergar conjuntamente essas duas situações, tá certo? Então, para a gente falar de figuras semelhantes e figuras congruentes, eu diria que uma boa saída é a gente criar figuras semelhantes. E como é a criação disso daí? Então, a atividade que eu vou trabalhar aqui é como se fosse uma ideia, uma sugestão para outros tipos de atividade. Por exemplo, eu vou pegar uma casa e eu vou tentar imaginar uma casa
desenhada em meu caderno 20 vezes menor. Então, observa que eu estou reduzindo a imagem que eu vejo de uma casa real para a figura que está no meu caderno, tentando fazer com que elas sejam proporcionais às dimensões e daí as figuras sejam semelhantes. Porque se eu olho para a minha casa e eu desenho a minha casa respeitando a proporcionalidade, o desenho que estará em meu caderno é uma imagem, é uma figura semelhante à imagem real da minha casa, tá certo? Então a gente vai chegar a partir desse ponto agora, onde vão entrar alguns cálculos. Lembra, se você está vendo ao vivo, não se preocupa com o passo a passo dos cálculos, mas sim a lógica que está por trás dele, e depois no YouTube você vê pausadamente cada etapa aqui. Então vejamos a seguinte situação. Imagina que a casa ela tenha 5 metros de altura e ela tenha 5 metros de largura, tá certo? É uma casa hipotética. E eu vou precisar representar essa casa em um tamanho menor sem deixá-la torta, sem deixá-la desproporcional. Então, para que isso aconteça, quais devem ser as dimensões desse desenho para que ele tenha preservado as proporções, as dimensões, desculpe, da figura original, tá certo? Então, vamos imaginar que a gente quer fazer esse desenho 20 vezes menor. Então, perceba que o que eu vou fazer aqui é simplesmente o seguinte, olhar as dimensões e representá-las 20 vezes menor. Então, como é que eu faço isso daí? Então, perceba o seguinte, eu vou relacionar a altura de um com a altura do outro, largura de um com a largura do outro, mas lembra da sugestão de fazer daquela outra forma. Altura, largura de um, altura, largura de outro, para ver se você chega no mesmo resultado, tá certo? Então, veja, se ela tem uma altura de 5 metros, qual deverá ser a sua altura na figura 20 vezes menor? Então, no caso aí, como eu disse, essa parte de cálculo é interessante você fazer com calma ou conjuntamente com os colegas e o seu professor. Ou seja, se eu quero 20 vezes menor, eu vou dividir por 20. Se eu quisesse 20 vezes maior, eu multiplicaria por 20. Então, quer dizer que 5 metros na figura real representa 25 centímetros no meu desenho, se eu quero respeitar a proporcionalidade, tá certo? Então, feito isso, a gente vai observar que a casa em seu tamanho real, 5 metros por 5 metros, se ela é representada 20 vezes menor em meu caderno, ela precisa ter 25 centímetros em cada uma das suas dimensões, tá certo? Eu peguei um exemplo mais simples para a gente tentar observar como é essa relação das figuras serem ou não semelhantes com relação à proporcionalidade de suas dimensões, né? Lembra que a gente falou que vamos dividir em duas partes, então o primeiro olhar que você deve ter quando vai observar se objetos ou figuras são semelhantes é a partir das suas dimensões, tá bom? Então veja, tem uma série de situações que a gente vai observar aqui, a partir de agora, que são cálculos que a gente vai ser o início da nossa próxima aula, tá certo? Então, se você não compreender, observa lá no vídeo quando estiver no YouTube, vê com calma, mas caso contrário, o início da próxima aula são justamente essas partes aqui. Então veja, eu estou afirmando que as figuras são semelhantes, mas eu tenho que tomar cuidado. As dimensões foram proporcionais. É falso eu afirmar 100% que as figuras são semelhantes, observando exclusivamente as dimensões, tá certo? Aí é onde a gente passa para a segunda parte, tá bom? Ou seja, quando a gente passa para a segunda parte, que é o finalzinho da aula, tá bom? E quando é que as dimensões não são proporcionais? Então, observe esses dois cadernos. Lembra que eu disse, a percepção é o nosso ponto de partida. Eu diria, caso você não concorde, eu diria que esses dois cadernos eles não são semelhantes. Perceba que a altura não é tão diferente com relação à largura, né? Mas para a gente verificar isso daí, para a gente ter certeza, eu fiz as medições aqui, ó. Então coloquei a régua, então a altura do caderno ali deu 15 centímetros, eu observei que a largura daquele caderno vermelho é de 11 centímetros, a altura do caderno azul deu exatamente 11,5 e 5,5 de largura, tá certo? Então, a partir daí, vamos observar aqui como é que eu procedo para saber se são ou não proporcionais, tá certo? Então, vamos ver aqui na tela. Quando a gente pega, por exemplo, para a gente perceber, a dica que eu dou é o seguinte,
Para você saber se são ou não proporcionais, você vai fazer o seguinte procedimento. Então, por exemplo, simulando aqui as dimensões daqueles cadernos, eu vou pegar de maneira geral. Então, vamos supor que eu pegue aquele primeiro retângulo, 10 centímetros por 6, esse aqui 8 por 4,8. Então, o que eu vou fazer é largura de um com a largura de outro, altura de um com a altura do outro. Então, quando eu fizer essas relações, a gente vai estabelecer um cálculo para determinar isso, ou seja, a largura de um dividido pela largura de outro, a altura de um dividido pela altura do outro. Quando eu procedo esses cálculos aí, eu tenho que observar os resultados. No caso da largura com a largura, a altura com a altura, perceba que deu o mesmo resultado. Quando isso acontece, ou seja, eles são proporcionais, ou seja, as dimensões são proporcionais, tá certo? Então, quando a gente volta lá para o caderno, a gente vai fazer a mesma coisa, largura de um com a largura de outro, altura de um com a altura de outro, para a gente tentar verificar. Então, perceba que fazendo isso, eu encontrei valores diferentes. Encontrando valores diferentes, eu vou perceber que as dimensões não são proporcionais, logo, esses cadernos não serão semelhantes, tá certo? Então, a gente vai perceber que nessa parte final agora, eu já vou tentar fazer um gancho, fazer um link com a segunda parte das observações que a gente precisa fazer, tá certo? Que são as características das figuras semelhantes, parte 2. Lembra bem, a parte 1 é observar se as dimensões são ou não proporcionais. A parte 2, a gente vai se preocupar com outras situações. No caso agora, eu vou pegar as figuras e não vou me preocupar com as dimensões no primeiro momento, porque eu estou tentando enfatizar a outra característica, tá certo? Então, essa imagem aí, que são de duas casas, eu vou olhar para alguns objetos, para algumas partes dessa casa, para tentar deixar claro. Veja, as casas são visivelmente diferentes. Elas não são proporcionais. E por que eu utilizei essas duas casas? Vamos ver aqui na tela o que eu vou destacar. Então, tanto na casa, a primeira casa, quanto a segunda, eu estou destacando o telhado. Eu quero observar se os telhados dessas casas são semelhantes, ou seja, se eles guardam características, no caso aqui que eu quero destacar. Eu escolhi o telhado porque, como a gente não vai se preocupar com a dimensão, a gente vai se preocupar exclusivamente com a angulação desse telhado. Ou seja, se o telhado ele tem uma angulação mais aberta, como é essa casa de cá, e uma angulação mais fechada, como é a casa de lá. Então, a gente percebe que quando a gente destaca esses dois telhados com relação aos ângulos, a gente vai observar que a abertura de um é diferente da abertura de outro, ou seja, o ângulo é a abertura, né? Então, no caso aí, os ângulos eles possuem medidas diferentes, bom? Então, por possuírem medidas diferentes, a gente vai perceber num exemplo daqui a pouco que eles, por terem ângulos diferentes, por terem medidas diferentes, não vão ser semelhantes. Desculpa. Então, a gente vai perceber, a partir de agora, que quando eu vou analisar as figuras de serem ou não semelhantes, eu tenho que observar essas duas situações, a questão das dimensões proporcionais e a questão dos ângulos. Nesse caso aqui, eu peguei essas duas figuras geométricas e observe que elas têm as mesmas medidas dos lados, 10 centímetros em cada lado. Você diria que essas figuras são semelhantes ou não? Perceba que se a gente for fazer o cálculo com as dimensões, a gente vai chegar à conclusão de que elas são proporcionais. Mas a partir do momento em que a gente vai observar a angulação, a gente vai notar uma diferença, tá certo? Ou seja, as figuras, mesmo com as dimensões proporcionais, elas não são semelhantes porque os ângulos são distintos, tá certo? Então, é a ideia que a gente vai começar a trabalhar já no início da próxima aula. Ou seja, essas cenas aqui atrás são justamente as primeiras que a gente vai trabalhar na aula que vem, tá certo? Então, a gente vai fazer uma análise dessa maneira aí, que é o tema que a gente vai trabalhar na próxima aula, ok? Muito obrigado, estou encerrando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo. Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a professora de vocês de língua portuguesa. Lembrando que a nossa aula acontece ao vivo aqui dos estúdios do Educa Recife e também ficará disponível em plataformas digitais como o app do Educa Recife e o nosso canal no YouTube. A aula de hoje será traduzida pela nossa intérprete de Libras, Laisa, tá certo? Então vamos lá. Para começar, eu quero lembrar com vocês o que a gente tinha falado, já tinha conversado lá na segunda-feira. Então, a gente estava falando sobre internetês, não é? Aquela língua adaptada, que é, na verdade, uma mudança do português para as plataformas digitais. A gente falou também da evolução do computador e da internet e como, até chegar nos dias de hoje, até a comercialização, até tudo que a gente tem em termos de comunicação nos dias de hoje em plataformas digitais. Então hoje a minha ideia é continuar falando sobre o internetês, agora com uma abordagem diferente, tá certo? Não tão gramatiqueira, não tão com as mudanças da língua, mas uma outra versão. Uma versão voltada para o trabalho, para o mercado de trabalho mais especificamente. Então, eu começo a minha aula perguntando para vocês assim, o que é que passa na cabeça de vocês quando vocês pensam assim, em escolher a profissão, por exemplo. Quando o seu pai, a sua mãe, o seu avô, o seu tio, a sua professora, os seus colegas perguntam para você o que é que você vai ser quando crescer? O que é que você pensa? O normal é a gente ir para referências que a gente já tem, não é mesmo? São as profissões conhecidas, aquelas que estão ao nosso redor. Então, se a gente tem um tio médico, um pai advogado, um conhecido que é bombeiro, cabeleireiro, mecânico, professor, atleta, advogado. Então, a gente tenta ir para essas profissões que a gente já conhece e sabe como eles atuam. Mas é possível agora, e eu falo como professora, que eu tive que me adaptar aos meios digitais. Então, se antes eu estava acostumada com a sala de aula, agora eu preciso me acostumar com a internet. Então, como será que a gente pode pensar essas outras profissões dentro de plataformas digitais? Será que existem outras profissões? Será que as antigas se adaptam a essa nova forma? Vamos ver, tá certo? Por exemplo, você aí de casa, já pensou em ser influencer? Nunca ouviu falar ou está super familiarizado com o termo? Influencer é aquela pessoa que atua nas redes sociais. Ela tem, normalmente, muitos seguidores e consegue influenciar a mentalidade desses seguidores para consumir um produto a depender do patrocínio. Então, o influencer é alguém que está ali ditando moda, não é? Ele vai dizer para a gente o que é bom consumir e o que não é. Você já pensou em ser influencer ou isso nunca tinha passado pela sua cabeça? Bom, confesso que na minha nunca passou não, mas também nunca passou a ideia de dar aula na TV. E eu estou aqui hoje. Então, de repente, a gente consegue adaptar os nossos sonhos e fazê-los acontecer de outra forma, não é mesmo? Além de influencer, o que é que a gente tem? Por exemplo, a gente conhece a figura do policial, não é mesmo? Aquela pessoa que combate os crimes, que ajuda os cidadãos. Mas vocês já pararam para pensar que existe alguém que é perito em crimes digitais? Não? Pois é, também acontece em crimes na web. Então, o perito digital é essa pessoa que vai investigar
alguma coisa suspeita que aconteceu na internet, numa rede social, e tenta solucionar o crime, tá certo? Ele é uma espécie de policial da web. E tanto na profissão de influencer, como em outras profissões que são exercidas online, hoje em dia a gente precisa se adequar ao meio, então é muito necessário o marketing digital. Mas o que significa esse marketing digital? Significa que eu preciso pensar no meu público e adaptar a minha linguagem. Não só a linguagem, eu preciso tornar tudo o mais atrativo possível. Então, as minhas roupas precisam atrair o público, o jeito que eu falo precisa ser interessante, o meu conteúdo precisa ser interessante. Porque senão ninguém vai querer consumir o que eu produzo. Então, como é que eu vou ter muitos seguidores, atrair o público e vender o produto que eu preciso vender, se eu não trabalhar em cima de marketing, se eu não for uma marqueteira? Então, tá aqui que o marketing que é alguma coisa que todo influencer precisa para garantir que as pessoas sigam interessadas em consumir o seu produto. Então, alguém que quer influenciar, mas que não sabe direito como fazer, que faz com falta de capricho, ou às vezes até falta de dinheiro, talvez consiga pouco engajamento dessa forma. O marketing digital, ele consiste basicamente num conjunto de estratégias e ações de marketing aplicadas na internet, ou seja, nos meios digitais. Eles devem ser adaptados para dispositivos móveis e devem usar a comunicação para divulgar serviços e produtos de forma personalizada, rápida e eficaz. O que eu quero dizer com isso é que eu preciso fazer com que isso seja atrativo, rápido, porque a informação nos meios digitais, ela tem pouco prazo de validade, ela vence muito rápido. Então, eu preciso criar muito, em grande escala, para dar conta de vender tudo que eu tenho que vender, não é mesmo? E de forma personalizada, porque ela precisa se adequar ao meu público consumidor, ao meu público-alvo. Então, se eu estou vendendo produtos de beleza, eu tenho lá a minha margem de pessoas que eu quero alcançar com essa propaganda. Então, eu direciono, não só visualmente, mas também em termos de linguagem, para vender para esse público. Então, se o meu público-alvo são pessoas de 20 a 30 anos, eu vou usar uma linguagem que eles consigam facilmente compreender. Eu posso até usar gírias, expressões, memes até, coisas que são atuais e que eles estejam consumindo nas redes sociais nos dias de hoje. O que mais, Vivi? E isso tudo circula na tentativa de convencer você a comprar o produto. Afinal, o mundo digital também gira em torno do dinheiro, né? Então, convencer que a pessoa precisa comprar o produto é indispensável na vida de uma influencer, tá certo? O que mais? Então, Vivi, você está me dizendo que é possível trabalhar dentro dessas plataformas digitais. O mercado mudou muito e agora a internet ela não serve apenas para comunicar, ela também serve como um meio de ganhar a vida, né? De ganhar dinheiro. Então, tem muita gente que se adaptou aos meios digitais, em profissões que começaram a existir a partir da internet, e existem outras pessoas que precisaram adaptar uma profissão que já exerciam antes, mas que aqui, especialmente depois da pandemia, tiveram que, vou para o home office, preciso trabalhar externo, então não posso estar dentro de um escritório, não posso estar em lugares fechados. Então agora, eu posso trabalhar do meu computador em qualquer lugar. Isso significa algumas coisas. Isso significa a diminuição do convívio social, porque se antes nós tínhamos que conversar com as pessoas, nós tínhamos essa possibilidade de conversar com as pessoas, de vê-las todos os dias, de saber como estão suas vidas, etc. No meio digital, isso acontece de forma remota. Então, isso faz com que as pessoas elas interajam pessoalmente menos, tá certo? Uma pessoa que é influencer, por exemplo, ela não possui direitos trabalhistas, já que ela não assina a carteira de trabalho. Então, esse é um aspecto financeiro que pode influenciar na vida do influencer, porque ele precisa ser organizado, ele mesmo vai ter que lidar com as suas próprias finanças. Ou ele também pode contribuir de forma independente ali para o INSS, né, fazer uma poupança, organizar a sua vida financeira,
Mas as leis trabalhistas acabam ficando muito diluídas, porque não é não é regular, ele vai precisar se adaptar, tá certo? Uma coisa que o influencer precisa é se adaptar e se acostumar com a exposição midiática, afinal ele está ali nas redes sociais o tempo todo vendendo seu peixe, né? Vendendo seu produto. Então ele não tem um dia de folga, ele vai precisar colocar a cara para jogo todos os dias, tá certo? E essa exposição midiática exacerbada pode ser também um problema, pode acarretar problemas de autoestima, problemas com a sua própria imagem. Então é um ponto em que tem que se considerar e se ter cuidado até, né? Especialmente a gente, por exemplo, que não é influencer, e tem pessoas que quando postam se sentem muito mal, porque a comparação online faz isso com a gente entra em competição um com o outro para ver quem é mais bonito, para ver quem tem mais dinheiro, etc. Então isso pode causar uma certa angústia na pessoa que utiliza essas redes sociais. E o problema também de quem é influencer, e esse problema se abrange a outras profissões, por exemplo, a publicidade, é que o conteúdo é facilmente perecível. Então, se eu lanço um produto hoje, e eu vendo hoje, eu faço a propaganda dele hoje, pode ser que amanhã esse produto ele já tenha sido superado por outro que chegou. Então, o influencer é uma pessoa que vai precisar ser criativo o tempo todo para suprir esse prazo de validade curto do produto que se vende, tá certo? Mas nem só de pedras é o caminho, é feito o caminho. Há também muitos pontos positivos de se trabalhar em home office ou se trabalhar com plataformas digitais. São esses pontos positivos. Ele é muito inclusivo. Então, por exemplo, aqui eu estou dando uma aula e vocês estão recebendo a tradução simultânea para Libras, por exemplo. Como eu não falo Libras, se eu estivesse na sala de aula, eu não conseguiria fazer essa aula em 2 idiomas ao mesmo tempo. E isso é incrível. Então, a internet e essa forma digital permite com que a gente torne tudo mais inclusivo, pensando nas diferentes necessidades dos alunos, por exemplo. O meu conteúdo ele precisa ser criativo. Então, ele vai ser muito mais atrativo. Eu posso ter 1001 possibilidades. Aqui eu posso usar um vídeo, eu posso usar uma foto, coisas que eu fazendo apenas de forma analógica na sala de aula, eu não conseguiria fazer. Então, eu consigo ter muito mais criatividade, muito mais recursos para criar uma aula que para vocês seja aprazível, tá certo? Outro ponto interessante do trabalho remoto ou dos meios digitais é a não necessidade de estruturas físicas. Então, eu posso estar muito distante em outra cidade, até mesmo na mesma cidade, mais distante do meu local de trabalho ou da escola em que trabalho, que estou locada, e ainda assim fazer uma aula para vocês, e ainda assim alcançar um público muito grande. Então, isso é um ponto muito positivo da internet e desse modelo online. Os influencers costumam ser pessoas bem remuneradas, tá? Então, eles praticamente trabalham com propaganda, né? Então, eles precisam ali de um certo status social para parecer influentes para as outras pessoas. Eles não só parecem, eles são, realmente. Às vezes o influencer dita moda sobre o que as pessoas consomem, sobre como elas comem, da forma como elas postam, da maneira com que elas falam. Então, é bastante responsabilidade, né, parando para pensar assim, que o influencer carrega. Então, eles costumam ser bem remunerados pelas suas propagandas. Afinal, eles estão ali expondo, muitas vezes, não só o rosto, o corpo, não somente o seu estilo de vida, né, mas a sua personalidade também. E a consequência disso é a fama, né? Quem nunca pensou em ser famoso, não é mesmo? Então, não o trabalho de perito criminal nem tanto, mas o de influencer ele permite isso, que a pessoa consiga fama e não necessariamente ela é uma cantora, não necessariamente ela é uma atriz, né? Mas acaba ficando conhecida e relevante socialmente. E aí, fechando o que a gente estava falando, o influencer é alguém que te vende as coisas digitalmente. Então, ele é um vendedor digital. E influencia no consumo de determinados produtos a depender do patrocínio.
Então, é como eu estava falando. Mas, por muitas vezes, vender esses produtos pode ser também perigoso, assim, porque pode dar a sensação de que a vida dessa pessoa é perfeita. E a gente precisa ter em mente de que o influencer é também uma pessoa de carne e osso, como a gente. Então, é uma pessoa que vai ter problemas, que vai ter dias de mau humor, etc. Contudo, a construção social que se faz da personalidade dessa pessoa é de alguém feliz, é de alguém que tem tudo na vida para ficar bem. Então, a gente precisa relativizar um pouco, entender qual a parte que aparece para a gente é de venda, é um produto fabricado pela mídia, e qual é a parte humana, tá certo? Quanto mais seguidores, melhor, né? Afinal, ninguém quer ser esquecido na fila do pão. Então, quanto mais seguidores se tem, mais publicidade, mais projeção, mais engajamento, mais produtos a serem vendidos. A linguagem ela precisa ser atrativa, assim como é na publicidade, que é como eu já estava falando. Então, é como eu falei, se eu tenho um nicho de pessoas em que eu preciso alcançar, então eu vou adequar a minha linguagem a esse grupo de pessoas. Ele precisa mostrar entrosamento com o jovem que consome o material. Então, assim, não somente com o jovem, né? Depende do meu público-alvo. Então, se eu tenho um público-alvo de 50 a 60 anos para vender determinado produto, então eu preciso adequar a minha linguagem para essas pessoas. Afinal, como é que elas vão consumir um produto que elas não estão entendendo o que é, né? E a linguagem precisa ser legal, adequar-se socialmente. Tá certo? Então, eu trouxe aqui mais ou menos um modelinho de como uma blogueirinha começaria vendendo o seu produto, tá certo? Ela se apresentaria, falaria com o público, e aí precisa falar do produto de forma muito amigável, sabe? Fingindo que não é exatamente uma venda. Ela, por exemplo, aqui, a moça do exemplo diz assim: preciso mostrar a vocês minhas novas dicas de beleza capilar da Beauty Hair, que é uma marca que eu inventei aqui, tá certo? Então, essa linguagem de, tipo, parecer que é uma dica, quando na verdade já é uma venda, é muito menos dolosa, assim, porque não parece que você está sendo impulsionado a consumir um produto. Parece que, na verdade, você está num diálogo amigável ali com um conhecido seu e vocês estão falando sobre coisas da vida, né? Então, isso pode ser uma tática na tentativa de lhe convencer a comprar determinado produto, tá certo? A língua ainda é importante. E eu sei que eu falei na aula passada sobre o internetês e como a língua se adapta, e vocês devem estar essa hora assim, mas ela disse que podia usar gíria, mas ela disse que podia abreviar. Eu disse, mas quando a gente vai vender alguma coisa, quando a gente precisa chegar em alguém para tentá-lo convencer, é muito melhor usar a língua padrão, tá certo? Mesmo que você simplifique palavras, faça adequações. Então, o que eu quero dizer é que nós podemos adaptar a linguagem para torná-la mais simples, para torná-la mais acessível e agradável, mas a gente vai precisar da gramática, a gente vai precisar voltar para a língua padrão, tá certo? A não ser que seja uma comunicação informal, mas quando é o caso de venda, é melhor se ater, tá certo? Para que ela não afaste, para que a linguagem não afaste o público leitor. Uma coisa que acontece muito também na vida das blogueirinhas e blogueirinhos é que eles precisam demonstrar que a vida deles é super interessante. Afinal, quem é que quer ver marasmo, não é mesmo? Quando a gente segue uma pessoa, a gente quer ver o que de diferente ela faz. Então, é comum que a ostentação, esse termo novo, que muita gente já utiliza com bastante propriedade, é comum que a ostentação exista nesse meio. Por quê? Porque eu preciso ver que essa pessoa está indo a lugares que eu não consigo ir, essa pessoa está consumindo produtos que eu não consigo consumir. Então, a vida dela é interessante porque ela faz tudo que eu não faço. E isso pode ser positivo ou negativo, e negativo também. Isso pode ser positivo porque te dá acesso a outras visões de mundo, a outras experiências, mas isso pode ser negativo também se você tomar como um modelo comparativo ou de alguma coisa que te falta e te angustia. Então, é preciso ter muito discernimento aí quando a gente vai absorver a vida dos nossos queridos blogueirinhos, tá certo? E outra coisa, um ponto importante é que essa felicidade constante que aparece nas redes sociais, ela também é questionável, tá certo? Ninguém é feliz o tempo todo. Então,
vocês têm que entender que ali é uma construção. Eu estou vendendo um ideal, certo? Mas que você pode ser triste e você pode ficar triste, ou ficar com raiva, ou ficar angustiado, ter várias outras emoções, mesmo que você não as compartilhe, tá certo? E que essa pessoa também é uma pessoa complexa. O influencer é uma pessoa complexa, assim como nós, que tem vários outros sentimentos. Já que nós estamos em plataformas digitais, uma coisa interessante é a adaptação. Então, tudo é digital, não necessariamente, né? Eu consigo pagar com dinheiro, muitas vezes. Mas, já que estamos em meios digitais, um recurso que pode ser usado também é a criptomoeda, que é um tipo de dinheiro, como as outras moedas que nós conhecemos, o real, o dólar, etc. Só que ela ocorre única e exclusivamente em plataformas digitais. Então, é um dinheiro que, na verdade, não existe. Existe, mas ele não é físico, tá certo? E, além disso, ela não é emitida por nenhum governo, então é meio difícil ver ali a legislação desse dinheiro ou como se dá o seu processo de feitura, por exemplo. Mas o cartão de crédito também pode ser considerado uma moeda assim, digital, já que a gente sabe dos valores, a gente utiliza, mas nós não o vemos fisicamente. Um recurso importante a ser utilizado na propaganda é o humor. Então, se eu consigo ser engraçado, eu também consigo chegar em mais gente na minha propaganda. Então, se eu sou muito sério, muito carrancudo, pode ser que eu soe talvez não tão atrativo quanto uma pessoa que consegue fazer graça de tudo, né? Afinal, eu preciso chegar e ter muitos seguidores. Então, o humor pode ser um recurso muito interessante na utilização da sua venda. Tá certo? E o conteúdo precisa ser autêntico, porque senão dá problema de copyright. Então, é muito melhor que você seja produtor do seu próprio conteúdo, tá certo? E aí ninguém vai conseguir lhe contestar, nem roubar sua ideia, etc. Mas e Vivi, você falou para mim de perito criminal, né? Eu tinha falado que o perito criminal, ele vai lá e vai investigar os crimes que ocorrem na internet, não é mesmo? Então, vamos aqui entrar na vida do perito criminal. O que é que ele faz? Ele é uma espécie de policial da internet. Ele analisa, investiga e resolve crimes cibernéticos. Mas, Vivi, você está me dizendo então que existem crimes que acontecem nas redes sociais? Se é. Não só nas redes sociais, mas no mundo digital como um todo, tá? Em sites, em lugares escusos. Então, há também muito crime na web. Mas, Vivi, eu não faço ideia de quais seriam os crimes que se cometem na web. Então, a gente tem vários deles, tá? Os mais comuns são esses aqui que eu elenquei para vocês. O cyberbullying, o roubo de dinheiro, o roubo de identidade, o racismo, a homofobia, a fake news e os hackers, que são pessoas que buscam roubar informações de usuários da rede. Então, a gente percebe que tem uma vasta gama de crimes que são possíveis na internet. Então, não é um lugar tão pacífico quanto a gente costuma pensar. Então, é muito bom ter cuidado na hora de expor informações, de coletar dados, até para que você não espalhe fake news, por exemplo. Na hora de fazer um comentário, para que nós não sejamos nem racistas, nem preconceituosos de nenhuma forma, nem homofóbicos. Então, e é muito necessário também ter cuidado com o nosso dinheiro. Não acreditar em mensagens que a gente recebe, assim, que parecem ser de bancos, mas que a gente nunca tem certeza. Então, todos esses crimes aqui acontecem e é função do perito criminal também, perito criminal digital, e também atrás de soluções para esses crimes, tá certo? Uma parte do que a gente conhece como linguagem criminosa é a famosa phishing, que vem do inglês e significa pescaria. No phishing, a pessoa que está querendo roubar informações pesca a vítima. Envia mensagens vagas, se passando por um banco ou operadora de telefone, para pedir dados da vítima. Então, é necessário que você fique muito atento, especialmente quem é mais esperto com relação aos seus familiares, né, que você possa ajudá-los a evitar a prática do phishing, para que os seus
os seus próximos, seus amigos, os seus familiares não sejam lesados por essa prática. Nenhum banco sério, instituição séria, pede informações, senhas bancárias, através de mensagem de texto, através de ligações suspeitas. E outro ponto importante para reconhecer essa prática de phishing é também ficar atento à linguagem. A linguagem pode ajudar muito na hora de identificar uma mensagem que é falsa. Então, se o banco está entrando em contato com você, ele não vai usar gírias, ele não vai usar expressões locais, por exemplo, para falar com um cliente que ele nem sabe onde está. Então, se a mensagem abrevia demais, se tem um VC no lugar de você, ou se a linguagem parece muito informal, é necessário que você desconfie, porque isso provavelmente é engano, tá certo? E uma pessoa que trabalha com marketing digital possui algumas funções claras. Então, eles desenvolvem sites, escrevem, gerenciam as redes sociais, criam campanhas publicitárias e analisam resultados. Então, esses são mais ou menos os caminhos aí de trabalho de quem trabalha com marketing digital. Tá certo? E como fica a linguagem nesse meio, que eu já fui e já voltei, a gente tem alguns recursos para fazer a publicidade, né? Então, vamos lá. Entre esses recursos, a gente tem o duplo sentido, a gente tem a ambiguidade, a gente tem a ironia e a gente tem o humor. A gente vai passar rapidinho por cada um deles. O duplo sentido é quando eu digo uma coisa, mas na verdade o meu interlocutor entendeu outra. Então, por exemplo, se eu digo assim, se o médico diz assim, o senhor é paciente, ele está querendo saber se por acaso a outra pessoa está doente, né? Mas se alguém responde assim, eu costumo ser, mas hoje eu perdi a minha. Ele está falando que ele está impaciente. Então, nós temos aí uma inadequação de comunicação. E isso caracteriza o duplo sentido. A ambiguidade. Por exemplo, eu posso olhar para o sol e dizer, vem do sol. E, na verdade, alguém pode estar entendendo que eu estou querendo vender o sol. Olha só que ideia bem louca. Mas isso é possível por causa da ideia de ver, que não está, ou de observar, que está incluída na primeira fala, mas que a segunda pessoa não entendeu. Então, ele está achando que alguém está querendo vender o sol, ganhar dinheiro com o sol. E isso é a ambiguidade, é quando eu não consigo distinguir o significado daquilo que eu estou dizendo. A ironia, que é uma figura de linguagem muito fácil da gente reconhecer na fala, mas que no texto escrito pode ser um pouquinho mais difícil, tá certo? A figura é uma figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. O uso de palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado para definir ou denominar algo. Então, eu posso dizer, você está lindíssima hoje e, através da minha expressão facial, você consegue reconhecer que eu estou sendo irônica, na verdade, que eu estou sendo sarcástica, que eu estou dizendo, na verdade, o oposto daquilo que eu queria. Então, isso é a ironia. Então, agora que a gente já passeou por tudo isso, vocês já sabem quais são as profissões que a gente pode ter na plataforma digital. A gente vai pedir para vocês fazerem um exercício, tá certo? Eu quero que vocês imaginem que vocês são influencers por um dia. E eu quero saber de vocês como é que vocês fariam um post para incentivar as pessoas a consumir a literatura nacional, que muita gente fala mal, mas que é maravilhosa, tá certo? E aí vocês conseguem praticar com uma obra literária que vocês gostem aquilo tudo que eu falei na aula de hoje, tá certo? Então, eu me despeço por aqui. Muito bom estar com vocês no dia de hoje. Na próxima aula, a gente continua falando sobre o internetês, tá certo? Até já. Até lá. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas.
As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, alunos e alunas. Bem-vindo a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e hoje teremos mais uma aula para o 8º ano. Vamos lá? Primeira coisa, lembrando a vocês, né, que todas as atividades que estamos propondo, é importante que vocês fotografem, né? Peguem um bom ângulo, porque logo estaremos informando para onde vocês vão enviar. E nós aqui vamos selecionar e colocar aqui na tela o trabalho de vocês. Capricha aí, pessoal. Outra coisa é a gente lembrar dessa questão dessa aula, a aula na TV. Mesmo sabendo que neste momento estamos numa aula ao vivo. E muitos de vocês vão assistir depois, ou até mesmo quem queira rever no canal do YouTube. Então, na aula, agora é um momento de atenção, é um momento também de participação. Atenção porque é importante que neste momento vocês estejam realmente ligados naquilo que a gente está apresentando. Participando, respondendo as questões, se envolvendo nos conteúdos e vendo algumas atividades que a gente, às vezes, aqui também começa a trabalhar com vocês, ok? Então, estamos na aula ainda falando de cadeia alimentar, falando de nível trófico. Então, nós temos um momento do revendo e a aula de hoje nós vamos trabalhar com a cadeia alimentar e também um pouco de desequilíbrio ecológico. Lembrando que eu estou sempre pedindo, chama quem está em casa, senta aí junto de vocês, para ajudar vocês nos desafios, para que vocês possam comentar alguma coisa que eu venha apresentar, certo? É muito importante a participação de todos. Às vezes a mamãe já terminou aí o almoço, está aí fazendo alguma coisa e diz, vem mãe para cá me ajudar, ou a avó, o irmão, alguém que esteja em casa. Se estiver sozinho, concentração vai ser legal, não é, gente? Vamos lá. A nossa aula sempre parte de um conjunto de questões, que eu estou chamando de checkpoint. Então, hoje eu trouxe para vocês 4 questionamentos. Importante que a gente leia com atenção e no decorrer da aula que vocês consigam responder. Mas ao final da aula, vocês têm que ter segurança nas respostas. Agora, quando eu estiver lendo e explicando as questões para vocês, vocês estarão imaginando as respostas. Isso seria a questão da formulação de hipótese. Será que é essa a resposta mesmo? No decorrer da minha explicação, é importante que vocês tenham segurança. Quais são as questões, Isabel? Nessa questão aí, como um mesmo animal pode ter nível trófico diferente. Então, na aula passada, nós vimos a questão de nível trófico. E agora eu estou trazendo um desafio. Que desafio é esse? Como um mesmo animal, ele pode ter nível trófico diferente. Será que isso é possível? Vamos à outra. As cadeias alimentares são lineares. E as teias, Isabel, como é que são? Nós vamos ver hoje como são organizadas as teias. A outra pergunta. O que é uma espécie invasora? E você conhece alguma? Você sabe se existe, nenhum ecossistema conhecido seu, uma espécie invasora? E o que é uma espécie invasora? O que é que essa espécie faz dentro do ambiente para ser considerada invasora? E o outro questionamento é, como a extinção de um ser vivo interfere na cadeia alimentar? Então, nós vamos ver hoje que vai causar aí um verdadeiro desequilíbrio. Já estou dando algumas dicas, né, pessoal? Então, vamos lá. Essas questões, elas vão voltar no decorrer da aula e principalmente no final. Vamos lá. Então, nosso tema hoje, teia alimentar e desequilíbrio ambiental. Lembrando que nós fazemos aqui uma trilha. Como é essa trilha, professora? Partimos do checkpoint,
Temos vários pontos, como a construção de alguns conceitos, ou até mesmo conhecer alguns conceitos característicos, para chegarmos à conclusão da aula, que seria estudar teia alimentar e desequilíbrio. Cadeia alimentar e níveis tróficos nós já trabalhamos, então nós agora vamos fazer um revendo. Vamos tentar lembrar o que foi que nós estudamos de cadeia e teia alimentar, de níveis tróficos, porque teia alimentar é o nosso assunto de hoje. E se a gente lembrar de cadeia, vai ficar bem mais fácil aprender a questão de teia. Vamos lá. Em cadeia alimentar, nós vimos que dentro de um ecossistema, dentro de um ambiente, os seres eles servem de alimento uns para os outros. E que a cadeia alimentar ela é formada primeiro por quem? Por um produtor. Então, o produtor ela é a base da cadeia alimentar. Estamos partindo dele. E aí, a partir dele, eu vou ter os herbívoros, os carnívoros, outros carnívoros, e a cadeia sempre vai terminar com o decompositor. Lembrando que os decompositores são muito importantes no processo aí da cadeia alimentar e no equilíbrio de um ecossistema, e o equilíbrio de um ambiente. Como assim, professora? Os decompositores, eles têm esse papel de decompor a matéria morta, decompor a matéria orgânica, devolvendo para o solo aquilo que um dia foi retirado dele. Legal, né, pessoal? É muito importante o papel dos decompositores na cadeia alimentar. Então, aí nós temos também a questão de nível trófico. Como é isso? O nível trófico é o nível em que cada ser, vamos dizer assim, representa dentro de uma cadeia alimentar. Então, aí eu tenho, partindo do produtor, eu tenho o primeiro nível trófico. E aí, o herbívoro sempre será o segundo nível trófico e os carnívoros vai depender de que ele está se alimentando. Quando ele se alimenta de um herbívoro, ele está aí no terceiro nível trófico. O quarto nível trófico e o decompositor, neste caso, ele é o quinto, mas ele vai estar sempre no final de uma cadeia alimentar. Então, aqui nós estamos revendo a parte de cadeia alimentar e nível trófico. Vamos lá. Também precisamos relembrar a questão de ecossistema. Então, o que é um ecossistema? O ecossistema é um conjunto formado por fatores bióticos e abióticos. Lembrando que os abióticos são os elementos da natureza, o ar, a água, o solo, a temperatura, tudo isso que vai favorecer ou não a vida naquele ambiente. Já os fatores bióticos são formados pelos seres vivos. Todos os seres vivos, desde os seres microscópicos aos seres maiores, os macroscópicos. E aí eu trouxe para vocês na outra aula esse desafio, né? Se eu quero construir uma cadeia alimentar referente ao Brasil, quem desses seres não podem participar? Ou seja, quem não vai poder participar porque não está presente, porque nós não vamos encontrar no Brasil num ambiente natural. Ou seja, se eu estou representando uma cadeia em um dos ecossistemas do Brasil, então tem seres aí que eles não vão poder entrar. Foi isso que eu lembrei na aula passada. Pessoal, vamos ficar atentos. Se eu vou construir uma cadeia alimentar, eu tenho que obedecer o ambiente onde aqueles seres vivem. Quem são os seres? Qual foi o ambiente? Qual é o ecossistema? Qual é o bioma? Em que parte do Brasil está presente? E aí a gente só pode colocar aqueles que de fato estão se comunicando, ok? E aí eu trouxe para vocês uma questão. Eu fui buscar lá no Enem uma questão com a querida Mafalda. Mafalda está conversando aí com Miguelito e vamos ver se a gente consegue responder a questão que Mafalda está trazendo para Miguelito. Ela diz, tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? Aí Miguelito vai dar a resposta. Vamos ver aí na conversa. A vaca vive no campo. Ela come pasto, pasto e mais pasto. Muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. Pronto. Quer dizer que para você a vaca é o intermediário entre o pasto e nós? Então essa foi uma conversa aí na tirinha de Mafalda. Vamos ver qual é a questão. A posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha é caracterizada como? Então a gente vai analisar só o papel da vaca. Então, vamos lá. Será que ela será uma produtora ou uma consumidora primária? Consumidora secundária, terciária ou decompositora? A gente vai ter que lembrar de que a vaca está se alimentando. Miguelito dá uma dica, né? Miguelito está dizendo que ela come pasto, muito pasto e mais pasto.
Mas a Mafalda diz, será que ela é uma intermediária entre o pasto, né, e nós? Vamos ver. Será que vocês estão arriscando aí? Pede ajuda para quem está perto de vocês. Estou dando um tempinho para que vocês conversem a respeito. Mas vamos logo para a resposta, professora. Vamos lá, gente. Então, ela é uma consumidora primária. Por quê? Porque ela está fazendo ali o papel de um herbívoro. Ela está se alimentando de vegetais. O pasto que Miguelito se referiu são vegetais. Seria o capim, não é, pessoal? Então, a resposta acertou quem colocou consumidora primária. É uma questão de Enem e que vocês conseguiram aí responder. Que legal, pessoal. Temos outras. Mas agora a gente vai conversar sobre teia alimentar. Eu fui buscar uma imagem que representasse a teia. Fui buscar a teia de aranhas. É isso mesmo, é esse emaranhado. Como é que a gente vai estudar, professora? Algo que a gente vai ter que identificar dentro desse emaranhado. É isso mesmo, gente. Vamos ver aí o que é que eu tenho para apresentar a vocês. Então, agora, estou aqui com a representação, né? E olhe que tem um cãozinho ali dizendo que quer entrar nessa. Vamos ver o que é que eu estou apresentando a vocês. Vejam, então, nessa teia alimentar, está partindo do milho, onde na cadeia era linear. Então, se fosse uma cadeia alimentar, só tinha um desses herbívoros. E eu tenho quantos herbívoros aqui? Eu tenho um rato, né? Eu tenho aí uma ave, eu tenho o bode, eu tenho o homem. Veja que interessante. Então, estou colocando aqui uma teia. Por quê? Partiu de um produtor e eu tenho vários consumidores primários, ou seja, vários herbívoros. Depois eu tenho alguns carnívoros. E aí eu tenho o gato, né, se alimentando desse rato, que seria aí um carnívoro. O homem está com dois papéis, professora. Pois é, na hora que ele se alimenta do milho, ele está sendo um herbívoro. Mas na hora que ele vem se alimentar dessa ave, ele está se alimentando e, nesse modo, ele é um carnívoro. Ora, ele é um consumidor primário, ora, é um consumidor secundário. Aqui o bode está representando aí o herbívoro, né? E o homem também está sendo um consumidor carnívoro quando ele se alimenta aí dessa carne de bode. Vejam que todas as setas estão em direção aos decompositores. Então, eu tenho aqui onívoros, eu tenho carnívoros, eu tenho herbívoros e os decompositores, eles têm esse poder de desmanchar essa matéria orgânica em qualquer momento, até mesmo no milho. Não é isso, pessoal? Porque o papel do decompositor é desmanchar, é devolver para o solo tudo que um dia foi retirado dele. Isso mesmo. Então, estamos diante da primeira. Agora, esse cãozinho quer entrar. Onde será que a gente poderia encaixar esse cão? Qual seria um alimento que seria preferido aí do cão? Cuidado que a gente não pode colocar ele aí na briga de gato, rato e cão, né? Porque eu acho que ele não vai querer se alimentar aí desse gatinho, não é isso? Mas imagine, um pedacinho, uma coxinha de galinha oferecida para esse cão, seria fantástico, né, gente? Ele poderia estar aí. E se ele estivesse aqui, ele seria um consumidor, quem vai arriscar? Carnívoro. Também pode ser oferecido a esse cão um pedacinho aí da carne de bode. E nesse caso aí, o cão é um animal carnívoro. Mas a gente sabe que alguns animais, esses animais domésticos, nós, os homens, nós começamos a modificar um pouco a alimentação, com ração e com outros alimentos, que dentro da cadeia alimentar, dentro da teia alimentar, ele tinha outra história, mas o homem consegue modificar. Vamos caminhar, vamos prestar atenção em outra teia. Agora eu escolhi aí o capim. Então, fui lá pegar um vegetal, escolhi o capim. E aí eu tenho alguns consumidores herbívoros, né, como é o caso do grilo, eu fui buscar ali um animal pequenininho, a questão do coelho e a questão do cavalo. Vejam que eu já estou trazendo aí outros seres e também um outro produtor que tem essa capacidade aí de se alimentar, de promover, não é, nutriente. A gente não pode esquecer que na hora que esse vegetal, tanto esse como o milho, que ele precisou realizar a fotossíntese, ele absorveu a luz solar, ele absorveu água, ele absorveu o gás carbônico, produziu a glicose, né? Vamos dizer assim, ele liberou para a atmosfera o oxigênio, mas dentro aí desse vegetal tem muita substância, muito nutriente armazenado. E vai ser passado à medida que cada uma dessas espécies
vão se aproveitar, né? Vão ingerir, vão digerir esse alimento. Então, a gente vai lembrar que, à medida que essa cadeia, no caso, essa teia, ela está sendo aí entrelaçada, a gente sabe que os nutrientes vão sendo passados de um indivíduo para o outro. Então, vamos observar, dentro dessa teia, vamos caminhar numa cadeia, que seria aquela do grilo. Então, eu tenho aí o capim sendo representado, aí na questão do produtor, o grilo, o sapo, né? Que aí se alimenta rapidinho desse grilo, a cobra, como aí vai devorar esse sapo, e aí eu tenho um gavião que vem e se alimenta dessa cobra. Então, nesse caminhar que eu fiz agora, foi uma cadeia. Agora, quando eu falo de tudo isso que está aqui, eu estou diante de uma teia alimentar. Tanto a teia como a cadeia, elas vão ser concluídas com os decompositores. Então, todas começam com o produtor, que é o vegetal, e vão concluir aí com o produtor. A grande importância desse, vamos dizer assim, dessa espécie, desse grupo, porque é importante eu dizer para vocês que aí esses decompositores é formado por um grupo de fungos e bactérias. Professor, é aquele fungo que a gente adquire através, né, na unha? Não, gente, esses fungos não são causadores de doença, são fungos decompositores. Esse é o trabalho dele, esse é o papel dele. É diferente dos outros fungos causadores de doença. A mesma coisa as bactérias. Essas bactérias são extremamente, né, trabalhadoras e têm o papel delas, têm a função específica, ok? E vamos lá. Ah, professora, a senhora prometeu no início da aula que ia falar de desequilíbrio, né? O desequilíbrio ambiental. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem de uma queimada. Sério, não é, pessoal? A gente vai ter que lembrar que essa queimada ela pode ser provocada pela ação do homem e pode ser provocada também a questão aí de um fenômeno natural. Mas vamos trabalhar e vamos identificar qual é o mal, qual é o prejuízo desses tipos de desequilíbrio, além da queimada. Vamos lá. Primeiro a gente vai ter que saber o que é um desequilíbrio ambiental. Então, aqui eu estou trazendo para vocês o que é o desequilíbrio ambiental. É qualquer alteração que ocorre em um ou mais elementos do ambiente. Então, toda vez que um ou mais, vamos dizer, integrantes de um ecossistema, de um ambiente, ocorre uma alteração, a gente pode dizer que ocorreu um desequilíbrio. Esse desequilíbrio pode ser pelo aumento de população, pela diminuição de população, ou até mesmo por não ter mais aquele grupo de indivíduos. Então, vamos ver a questão desse desequilíbrio. Como eu falei da queimada, o desequilíbrio ambiental ele pode ser natural ou não. E aí? Como é que a gente vai parar para pensar e identificar se o desequilíbrio é natural ou não? Um grupo de especialistas, eles vão até o local e eles vão descobrir se naquele momento, se naquele período, aconteceu algum fenômeno meteorológico. Se aconteceu algum fenômeno meteorológico, então podemos dizer que esse desequilíbrio ele foi causado naturalmente. Se isso não aconteceu, vai ter que ser investigado. O homem passou por ali, o homem provocou de alguma forma, né, vamos dizer assim, aquela ameaça, aquilo que causou dano a um ambiente, a um ecossistema. Que a gente não vai pensar num ecossistema pequeno como esse, como é o caso de um bioma produzido aqui por uma das nossas aulas. A gente vai pensar em grande escala, como aquele que aconteceu o ano passado, gente. Vocês estão lembrados? A questão aí, né, do Pantanal, que foi um caso muito sério, e ainda estão se estudando, ainda estão tentando descobrir quais foram os motivos, né, de toda aquela catástrofe. Muitos animais ali que estão com, vamos dizer assim, um percentual muito pequeno, onde um grupo de cientistas, um grupo de estudiosos, eles estão tentando ver como promover a reprodução para que não ocorra a extinção de determinadas espécies. Mas a gente falar dessas ameaças, eu cataloguei algumas aqui. Fatores que ameaçam a vida. Essa vida que eu estou falando é a questão da vida no ecossistema. Então, primeiro, poluição e desmatamento. E aí a gente vai ter que parar. Será que estamos promovendo essa poluição? Será que a gente está fazendo isso na nossa casa? Aí eu vou vir com algumas perguntinhas. Será que alguém na casa de vocês tem o hábito de queimar o lixo lá no quintal? Está causando poluição, professor, é tão pouquinho. A gente vai ter que parar para pensar. E a questão do desmatamento? Por que estão
promovendo isso? Por que esse desmatamento está trazendo tantas complicações? O homem, na questão aí das estradas, da construção de cidades, muitas vezes tem que provocar esse desmatamento. Mas será que esse desmatamento não está sendo, vamos dizer assim, de grande escala? Será que isso não poderia diminuir? Será que não poderia utilizar de uma outra forma, preservando ou conservando um determinado ambiente? E aí a gente vai ver que vai causar a extinção de espécie. E qual o mal da extinção de uma espécie? Vamos parar um pouquinho para pensar na cadeia alimentar, não é isso? Se eu paro para pensar na cadeia alimentar, eu vou ver que a extinção de uma espécie, algum indivíduo vai ficar sem comer. E o outro, como não vai ter o seu predador, vai se reproduzir em grande escala. E o que isso pode acontecer? A gente vai conversar sobre isso também. E outro, a questão do esgotamento dos recursos naturais. Se não tem mais água, se não tem o solo nutritivo, vai acontecer isso aí. O esgotamento dos recursos naturais são esses elementos que a gente vinha falando, os fatores abióticos. O ar, a água, o solo, ok? Mas vamos conversar um pouquinho. E eu estou falando para vocês que uma determinada espécie, se ela aumenta a população, ou se ela diminui, ou se ela desaparece, vai causar um desequilíbrio no ecossistema. E aí, o que poderá acontecer se... Eu estou brincando aqui com vocês e só sei que foi assim. Então, eu vou contar alguns fatos e vocês vão tentar responder para mim. Se aquela espécie de peixe, ela aumenta a população dela e eles vivem em ambientes próximos aos corais, o que vai acontecer? Se ela aumentar a população, então eles vão se alimentar de uma forma assim, assustadora. Uma grande quantidade de alimento vai ter que ser... absorvido por eles. E o que vai acontecer? Aquela espécie que serviu de alimento para ele poderá se extinguir, poderá desaparecer, poderá entrar em extinção. Esse caramujo aqui, que é o caramujo africano, ele começou com uma pesquisa. Veja que interessante. O escargot, um caramujo famoso dos grandes restaurantes, principalmente da culinária francesa, faz parte aí de alguns restaurantes. Vocês sabiam? Que tem gente que come e acha maravilhoso, e tem gente que come que diz assim, eu pago muito caro por um prato desse. E aí, um grupo de estudiosos disseram, não, vamos começar a criar o caramujo africano, porque ele é bem maior, tem mais substância nutritiva, e a gente vai comercializar. Só, pessoal, começaram a construir criadouros. E o que aconteceu? O comércio não aceitou bem. Os chefes da culinária acharam que não era um prato tão saboroso. O sabor não era o mesmo. Então, o que aconteceu? Destrói os criadouros. E algumas pessoas que não tiveram cuidado liberaram esses caramujos por aí. E o que aconteceu? Uma superpopulação. Esses caramujos, eles entraram em contato aí, com rios, com pequenos lagos e chegaram até as cidades. Existem locais onde tinha uma grande quantidade, acabando com os jardins, acabando com a plantação. Então, um desequilíbrio por conta de um projeto que não deu certo e que aqueles que projetaram não tiveram determinado cuidado. Aqui na nossa escola mesmo, tem um jardim. Há poucos dias eu encontrei alguns caramujos desse aí. Não guardei para a aula da gente, porque o objetivo realmente era de destruir, porque por onde ele passa, se reproduz em grande escala e ia acabar com o jardim da nossa escola. O outro exemplo é a questão dos sapos. Eu sei que tem muita gente que não gosta, pessoal, dos sapos, mas eu hoje vou trazer para vocês a importância deles em determinados ambientes. Na horta, no jardim, eles são inseticidas naturais. Vocês sabiam que eles conseguem comer uma grande quantidade de insetos? Imagina, se tem perto de casa alguns sapos, principalmente nesse período de chuva, vamos deixar. Talvez ele acabe com a muriçoca da nossa casa. Mas a gente não para pensar nisso. Porém, uma superpopulação de sapos acabaria com os insetos todos. Não só com as muriçocas, aquelas que não são bem-vindas. Eles também iam destruir a questão de alguns insetos que são polinizadores. Então, uma superpopulação de sapo, um grupo tão especial, tão importante, também pode causar o desequilíbrio.
Vocês sabiam que aconteceu isso também na ilha de Fernando de Noronha? Alguns anos atrás, estava uma superpopulação de ratos lá. Pegaram do continente alguns tejus, um tipo de lagarto, levaram para lá. Não, vamos acabar com os ratos de forma natural, de forma equilibrada. Só que os estudiosos, os pesquisadores, não prestaram muita atenção. Essas duas espécies não se encontravam. Um tinha hábito noturno, o outro tinha hábito diurno. Então, enquanto um estava dormindo, o outro estava lá acordado. Então, o que aconteceu? Esses tejus, que não estavam encontrando os ratos para se alimentar, causaram um desequilíbrio na ilha de Fernando de Noronha, se alimentando de ovos de algumas aves, causou um transtorno. Então, aquilo que era para resolver um problema, aumentou mais ainda, porque os ratos estavam lá, se reproduzindo em grande quantidade, e agora já tinham um problema que o homem adicionou através dessa tentativa. Vejam como é interessante, não é, pessoal? Então, uma espécie que é tão bem-vinda, dependendo da quantidade, ela pode trazer um grande desequilíbrio. Então, aí, a gente vai falar a questão do desequilíbrio. Né? O desequilíbrio acontece quando? Quando algum elemento do ecossistema é adicionado, como foi o caso do teju, é subtraído, quando é retirado do seu ambiente, ou reduzido, em relação à questão aí da quantidade. Então, tudo tem que estar muito equilibrado na sua quantidade, tanto do consumidor como do produtor. Então, eu tenho que saber que mexer na natureza é preciso ter sabedoria, é preciso fazer uma pesquisa a fundo, saber os hábitos da espécie. Então, é muito comum a gente fazer isso com alguns vegetais. A gente vai passear, a gente vai viajar e traz algumas espécies. E quando chega aqui, às vezes não dá certo. Exemplo, há alguns anos atrás, eu fui para o sul do Brasil e trouxe uma espécie de planta, a hortênsia. Lá eram azuis. Aí eu queria uma flor azul também. Quando eu cheguei aqui no nosso clima, eu não conseguia azul, ela só apresentava a coloração rosa. Então, vejam, algo que eu achei tão interessante lá, eu esqueci na questão de clima. Então, só a mudança de clima faz com que ocorra também a variação aí das espécies. Imagina no hábito alimentar, imagina nos hábitos de cada um desses indivíduos, desses consumidores. Ah, professora, agora a gente vai conseguir responder todas as questões. Eu acredito que sim. Como o animal pode ter nível trófico diferente? O caso do homem. Ora, ele foi herbívoro, quando ele se alimentou do milho, e ora, ele foi o carnívoro, quando ele estava se alimentando daquela árvore. As cadeias alimentares são lineares. Isso, pessoal, são lineares. E as teias? As teias são entrelaçadas, não são lineares. E a outra pergunta, o que é uma espécie invasora? É aquela espécie que é introduzida em um ecossistema, em um ambiente, onde ela não tem um predador. Seria uma boa resposta. Você conhece alguma? Então, aí agora que eu dei alguns exemplos, vocês agora estão conhecendo. E vão também depois pesquisar, ler o texto didático, que eu acho que ele traz também algumas ideias. E aí vem a última pergunta. Com a extinção de um ser vivo, como a extinção de um ser vivo interfere na cadeia alimentar? Vocês viram, uma superpopulação pode trazer grandes transtornos. A extinção ou a diminuição de uma espécie também. Vamos lá. Então, acredito que hoje o checkpoint muita gente acertou. Que bom, né, pessoal? Mas agora é hora da atividade. Essa é a nossa terceira aula desse assunto, de teia alimentar, cadeia alimentar, níveis tróficos, desequilíbrio. E aí eu trouxe hoje uma ajudinha, ó. Vocês já estão fazendo essa atividade junto ao professor de vocês aí da escola. Então, a minha dica hoje é vocês irem lá. Vai lá na trilha 18, responde a atividade semanal. São algumas questões. Vocês vão colocar aí no caderno de ciência, aí da escola de vocês. Responde com cuidado, gente. O professor de vocês aí da escola vai ficar muito feliz. E eu daqui também. E outra é a atividade digital. Vocês sabiam que eu também consigo ver a atividade digital de vocês? Como assim, professora? A atividade digital, ela fica gravada. Então, nós, professores, conseguimos ver o que vocês responderam. Então, imagina que eu vou dar uma olhada hoje em uma escola X e eu consigo ver que muitos alunos acertaram a atividade digital. E aí eu vou ficar muito feliz em saber que vocês acertaram. Né? Eu vou dizer, eu acho que eles assistiram também a minha aula, juntamente com a aula do professor aí na escola de vocês.
E aí, pessoal, tchau. Vamos nos encontrar na próxima aula. Aguardo vocês. Tchau.